Agora na página 22 nós vamos ver a criação de gado, ou seja, nós vamos ver a pecuária, né, no Brasil colônia. Bom, logo no início diz o seguinte: as primeiras cabeças de gado bovino foram trazidas para a colônia por Martim Afonso de Souza em 1532. Tomé de Souza, primeiro governador-geral, também incentivou a criação de gado, transportando muitas reses a Salvador. O que são reses? Reses são os quadrúpedes usados na alimentação. Ou seja, a criação de gado, ela favoreceu e foi utilizada ali nos engenhos de açúcar, né, nas atividades de mineração. Também foi utilizada, né, para outros meios além da criação do animal em si, né. Posteriormente nós vamos ver o outro lado da agricultura, né, no Brasil, mas no período colonial ele era muito utilizado nos engenhos de açúcar, né, na parte da moenda, na parte de levar, né, ali quando se colhe a cana, eles eram quem levava. Nas atividades mineradoras eram eles quem faziam ali, né, arrastava o pesado, o maquinário pesado, certo? Então, a criação de gado, no início, no Brasil colonial, ela se foi destinada a isso, né? A auxiliar os trabalhos nas minas, nos engenhos, certo? Já na página 23, nós vemos logo no início, com o crescimento dos rebanhos, as áreas agricultáveis de cana foram prejudicadas. Assim, em 1701, a coroa portuguesa, por meio de uma carta régia, determinou que a criação de gado deveria ocorrer uma distância de 10 léguas do litoral. Com isso, houve a separação dessas duas atividades econômicas, né, o açúcar e a criação do gado. Então, quando a gente percebe que as nossas regiões que têm a presença da agricultura e da pecuária são regiões do interior do nosso Brasil. No litoral, nós não temos presença de criação de gado, não vemos presença de agricultura e não vemos a presença da pecuária, né? O litoral são outras atividades econômicas. Já no interior do nosso país, como a nossa região centro-oeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são regiões predominantes de pecuária e agricultura. A região centro-oeste é a maior região agrícola do nosso país. Por causa disso daqui, no período do Brasil colonial, né, a criação de gado estava afetando as plantações de açúcar. Então a coroa determinou que fosse separado, o gado não poderia ser utilizado mais na plantação de açúcar e ele deveria ser levado para o interior da colônia. Por isso que nós temos hoje a nossa região centro-oeste, uma região predominante de pecuária e agricultura como atividade econômica, certo? No último parágrafo diz, vamos ler um pouquinho mais acima para a gente compreender melhor. O estabelecimento de uma fazenda de criação de gado exigia muito menos investimentos que um engenho. Bastava erguer os currais e buscar regiões de pastagens abundantes. No nordeste da colônia, as fazendas se localizavam às margens do rio São Francisco, pois este fornecia a água, o pasto e o sal das terras que margeavam o rio. Os peões geralmente eram homens livres que tinham a possibilidade de formar seu próprio rebanho. Apesar do uso de trabalhadores escravizados, eles eram menos frequentes do que nos engenhos. Então aqui a gente vê que a criação de gado passou a ser uma atividade livre, né? Não era de mão de obra escrava, certo? Após o gado engordar, era conduzido até as vilas e as feiras. Pelo trajeto percorrido pelos rebanhos, foram surgindo povoados. Durante o século XVII, a criação de gado difundiu-se rapidamente no nordeste da colônia, indo para o sul no início do século XVIII. Então a gente vê ali também um pouquinho na região sul, né, a atividade de pecuária, certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, alguma curiosidade que vocês querem mandar, tá bom? Fiquem à vontade, não fiquem com dúvidas, certo? Um beijo e até a nossa próxima aula de história.